tema potências de expoente inteiro, ok? Então, o primeiro exercício é, em cada um dos itens a seguir, reduz as expressões numéricas a uma só potência. Daí nós temos letra A, letra B e letra C. Vamos começar com a letra A. Ele pede para reduzir de base 7. Então, nós vamos ter uma expressão que a ideia é reduzir para a base 7. Vamos lá. Eu vou repetir aqui só para nós não nos perdermos. Então, 7 elevado a 4 vezes 7 ao quadrado elevado ao cubo dividido por 7 elevado à sétima. Vamos lembrar uma propriedade. Se eu tenho um A elevado a um N qualquer, e esse elevado a N elevado a M, isso aqui será igual a elevado a N vezes M. Ou seja, nós multiplicamos as potências, que é exatamente o que nós temos aqui, ó. Um 7 elevado ao quadrado, que é elevado ao cubo. Ou seja, nós vamos multiplicar as potências. Ok? Então, eu vou repetir o 7 à quarta. Vou colocar 7, 2 vezes 3 sobre 7 à sétima. Então, 7 à quarta vezes 7 a 6, porque 2 vezes 3 é 6, vezes 7 a 7. Próxima propriedade. Se eu tenho um A elevado a um N vezes o mesmo A elevado a M, então a resposta será A N mais M. Ou seja, quando a base é igual, expoentes diferentes, nós somamos os expoentes, ou seja, as potências. Base igual, expoente, a resposta será 7, 4 mais 6. Vamos repetir o 7 a 7. 7 elevado a 10 sobre 7 elevado a sétima. Próxima propriedade. A elevado a N dividido pelo mesmo A elevado a M, isso aqui será o A N menos M. E é exatamente o que nós temos aqui, uma divisão do mesmo 7 elevado a números diferentes. Então, a resposta será 7 de 10 menos o 7. Ou seja, 7 elevado ao cubo. A resposta que ele quer de base 7. Está aqui, resposta de base 7. Então, essa expressão é igual a 7 elevado ao cubo. Ok? Vamos para a letra B. Na letra B, ele quer de base não inteira 11 vezes 16 elevado à quarta sobre 2 elevado a 24. Então, a base será um número não inteiro. Então, vamos lá. Vamos repetir aqui. 11 vezes 16 elevado à quarta sobre 2 elevado a 24. Nova propriedade para a gente lembrar. Se eu tiver um A
vezes 1b, ou seja, dois números diferentes, ambos elevado a uma potência. Isso quer dizer que é como se o A estivesse elevado a n e o B também estivesse elevado a n, tá? Então vai ficar A elevado a n vezes o B elevado a n. Que é exatamente o que nós temos aqui, dois números diferentes multiplicados elevado a uma potência. Então, isso aqui será 11 elevado à quarta vezes 16 elevado à quarta, e eu vou manter 2 a 24 aqui. Se nós pegarmos o número 16 e fatorarmos, vamos ter 2, que dá 8, aqui dá 2, aqui dá 4, e aqui dá 2, aqui dá 2, aqui dá 2, e aqui dá 1. Ou seja, 2 elevado à quarta, ok? Isso é mesmo, isso é 16. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Então, o que eu vou fazer? Em vez de escrever 16, eu vou escrever 2 elevado à quarta. Certo? Então, vamos lá. 11 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4, que é elevado a 4. 2 a 4 é o 16, tá, gente? O 16. Sobre 2 elevado a 24. Vamos lembrar aquela propriedade que nós colocamos aqui, ó. Então, um número elevado a n, que é elevado a m, eu multiplico as potências. Ah, mas os números são iguais. Não tem problema. Multiplica da mesma forma. Então, isso aqui vai ser igual a 11 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4 vezes 4 sobre 2 a 24. Ou 11 elevado a 4 vezes 2 sobre 2 a 24. Voltando para a propriedade da divisão, o número elevado a n dividido pelo mesmo número elevado a m será n menos m. Eu tenho aqui o 2, e o 2 é a mesma base, um dividido pelo outro. Então, a resposta aqui seria 11 elevado a 4 vezes 2 elevado a 16 menos 24. Ou seja, 11 elevado a 4 vezes 2 elevado a menos 8. Mais uma propriedade. Toda vida que nós virmos um sinal menos no expoente, isso significa que eu vou inverter a base, tá? Então, só para lembrar, 3 quartos. Qual é o inverso de 3 quartos? 4 terços. 5 oitavos. Qual é o inverso de 5 oitavos? 8 quintos. 2 terços. Qual é o inverso de 2 terços? 3 meios. Tudo bem? Agora, qual é o inverso de, por exemplo, 5? Bom, é como se a gente tivesse aqui um, só que ele está escondido. Então, o inverso de 5 é 1 quinto. Então, lembrando, sempre que você tem esse menos, significa que você tem que inverter a base. Então, qual é o inverso de 2? O inverso de 2 é meio, porque é como se tivesse aqui 1, certo? Então, isso aqui será igual a
11 elevado a 4 vezes meio elevado a 8. Aí o sinal desaparece do menos porque eu já inverti. Vamos apagar aqui para a gente ter espaço para trabalhar. Então vamos para mais uma propriedade. Se eu tenho A dividido por B, isso elevado a N, isso é a mesma coisa que eu colocar A elevado ao N dividido por B elevado ao N, tá certo? Que é o que nós temos aqui, ó. Um número dividido por outro elevado a 8. Então isso pode ser reescrito como sendo 11 a quarta vezes 1 a oitava sobre 2 a oitava. 1 a oitava é 1. 1 vezes 11 a quarta vai dar 11 a quarta. Sobre 2 a oitava. Agora vamos fazer o inverso disso aqui. Vamos fazer o inverso disso aqui. Tá? Daqui, nós fizemos daqui para cá. Agora nós vamos fazer o inverso. Então eu tenho 11 a quarta, 2 a oitava. Isso aqui eu posso reescrever como sendo 11 dividido por 2 ao quadrado elevado a 4. Ou 11 sobre 4 elevado a 4. Lembrando que o exercício pedia para uma base não inteira. E 11 dividido por 4 é exatamente um número não inteiro, né? Não dá uma divisão exata. Então, um número não inteiro como base e aqui a potência, que é exatamente o que ele pede na base não inteira. Vamos para a letra C. Na letra C, ele quer de base 3 essa expressão. Então vamos lá. 3 elevado a 23 mais 3 elevado a 21 menos 3 elevado a 22, tudo isso dividido por 21. Ok, então o que a gente vai fazer? Nós temos 3, 3 e 3, todos elevados ao mesmo expoente. Então nós podemos colocar esse 3 em evidência. Sempre que a gente vai colocar um número em evidência, a gente coloca sempre pelo menor expoente presente, tá? Então aqui é 23, aqui é 21, aqui é 22. Então o menor expoente é 21, tá? Então vamos colocar 3 a 21 em evidência. O que vai sobrar? Quanto é 23 menos 21? 2, certo? Então fica 3 ao quadrado. Mais 3 e 21 está em evidência, então aqui vai ficar no lugar dele o 1. Nós colocamos ele em evidência. Menos, nós temos 21 em evidência, então 22 menos 21 dá 1. Então 3 elevado a 1. 21. Então vamos ter 3 a 21, que multiplica 9 mais 1 menos 3, dividido por 21. Então nós teremos 3 elevado a 21 vezes 9 mais 1, 10, menos 3, 7 sobre 21. Bom, mas 21, gente, 21 é o quê? É 3 vezes 7. Ok? Então eu vou reescrever 21 como sendo 3 vezes 7. Então,
3 elevado a 21 vezes 7 sobre 3 vezes 7. Em vez de 21, eu escrevo 3 vezes 7. 7 dividido por 7 dá 1, tá, gente? Aqui é como se nós tivéssemos um numeral 1. A gente já sabe que na divisão com a mesma base é isso menos isso. Então, 21 menos 1 é 20, tá? Então, vai ficar 3 elevado a 21 menos 1. Na divisão, a gente subtrai. Logo, isso aqui vai dar 3 a 20, que é o que ele queria, reduzir para a base 3. Base 3. Então, está reduzido para a base 3. Beleza, gente? Nos vemos no próximo exercício. Até lá. Tchau, tchau.